E aí galera, beleza? Tô gravando aqui o PNP Responde, que eu deixei o espaço para vocês fazerem perguntas na semana passada no Instagram e no Facebook, e essa semana eu tô respondendo. E para começar, vamos com as perguntas que o pessoal deixou no Instagram. A primeira pergunta é do Davi. Ele pergunta: no futebol, se chuta mesmo a bola ou é só ilusão de ótica feita pela televisão para enganar a gente e controlar nosso cérebro? Sim, Davi, no futebol se chuta a bola. A próxima pergunta é da Clara Amanda. Ela pergunta: quem veio ao mundo primeiro, o ovo ou a galinha? KKKK. Não sei, claro. Quando você descobrir, você me manda a resposta, tá ok? Socialite choquinha. A Jane D pergunta: o que é impedimento no futebol? Uma regra, Jane. No futebol, impedimento é uma regra. Hora do celular travar. Maldito seja! E agora as perguntas que vocês fizeram no Facebook. Para começar, o Joel Veras pergunta: você é gay? KKKK. Não, Joel, eu não sou gay. Brincadeira, pô. Mas a pergunta é: como você vê as eleições do próximo ano em CG? CG é Campo Grande, para quem não conhece. Bem, Joel, eu vejo assim. Próxima pergunta. Brincadeira, Joel. Pegadinha do malandro. Bem, Joel, eu acho que você perguntou mais direcionada à questão de resultados, de perspectiva de quem vai vencer. Se for nesse contexto, eu entendi bem a pergunta. Olha, eu analiso da seguinte forma. Acho que vai ser uma das eleições mais simples dos últimos anos. O grupo da situação, que tem como atual prefeito o Bibi de Neca, está com a faca, o queijo e a mesa pronta na mão para se deliciar com a vitória. Só não ganha as eleições se for extremamente burro e não souber elaborar a estratégia, que é simples. Só tem uma dificuldade: escolher o candidato. E isso não é bem uma dificuldade. É só escolher o candidato certo que vence, até porque não existe oposição com chances de vitória no momento. Próxima pergunta é do Pedro Ítalo. Ele pergunta: PNP, como você avalia as determinações da CBF, que determinou que jogadores não podem dialogar com os árbitros e que eles também não podem comemorar os gols nos braços dos torcedores, pois são punidos com o cartão amarelo? Olha, Pedro Ítalo, o jogador passar o jogo todinho reclamando, perturbando o juiz, e quando fizer o gol vai lá para a arquibancada e passa meia hora, faz a maior gargalhada, não pode acontecer. Agora, do jeito que você falou aí, que é verdade, parece que tem gente lá na CBF que não tem muito o que fazer, e aí proibiu a galera de comemorar o gol e proibiu o cara de falar com o juiz. Você falar com o juiz, quem joga futebol sabe, é inevitável. Em alguns momentos você tem que falar com o juiz, e o futebol vai perdendo cada vez mais a graça com essas proibições autoritárias que a CBF toma de vez em quando. Aliás, de vez em quando não, normalmente toma. Isso só prejudica o espetáculo do futebol para quem ainda gosta, né? Próxima pergunta é da Aline Sayonara. Ela diz: bom, sabemos que estamos passando por uma crise grande, né? Afirmou. Então a minha pergunta é: qual a melhor forma de lidar com ela? Continue estudando, trabalhando, esqueça que tem crise, até porque a crise na nossa vida de cidadãos comuns só vai afetar em algumas coisas, e nós não somos economistas, não estamos no governo, não temos nada para fazer, Aline. O que a gente pode fazer é continuar cuidando da nossa vida, e se tiver de fazer alguma coisa nas eleições. Por enquanto a gente não tem o que fazer não. Continuar trabalhando, estudando. Quem gosta de fazer isso, né? Quem não quiser pode continuar sendo criminoso. E ela ainda tem o resto da pergunta: e como você acha que deveríamos fazer? Não, e você, como acha que deveria ser feito para sairmos dela? Primeiro, Aline, o governo errou em algumas coisas? Errou. Mas o erro do governo não está só nesse governo atual. E de outros governos anteriores, o Brasil sempre elaborou estratégias econômicas erradas. Mas a população também
é parceira nesse erro. Adora não participar dos debates importantes do país, negligencia, sabota os debates e aí deixa na mão de um governo irresponsável que sempre está lá, independente de quem seja o partido. O que deve ser feito? Primeiro, nós brasileiros precisamos de largar esse sentimento de vira-lata. A gente se acha o pior país do mundo e não somos. A gente tem que acreditar mais no Brasil e em tudo no Brasil. O Brasil foi bem agora no Pan-Americano, está indo bem no Parapan, mas aí a gente não valoriza. Fica dizendo, não, é porque no Pan não vai os melhores atletas dos outros países, aí o Brasil se destacou por causa disso. Não é bem isso. O Brasil se destacou porque aos poucos está tendo alguma evolução no esporte. É longe do ideal? É, mas está tendo alguns destaques. Mas em vez de valorizar isso, a gente prefere negativar. É assim na economia, na educação, na saúde, em tudo. Se a gente começar a largar primeiro esse sentimento de vira-lata de que somos o pior país do mundo, já é um bom começo para superar qualquer crise, não só a econômica. E outra coisa que a gente deve fazer, aliás, tem a obrigação de fazer, é parar de dar corda para a crise econômica dar início a uma crise política. Porque aí a gente só vai favorecer a políticos safados do PSDB, do PMDB, de todos os partidos que quer sabotar o governo atual do PT, mas não para melhorar o Brasil. Se fosse para melhorar o Brasil, eu seria o primeiro a estar junto com eles. Mas eles só querem foder o governo para pegar o poder e continuar usufruindo da mesma forma que o PT está fazendo hoje. Então largar uma merda e pegar a outra é o que a gente não deve fazer de jeito nenhum, tá? Primeiro, acreditar mais no Brasil. Depois, parar de dar corda para quem quer se aproveitar dessa crise para ganhar alguma coisa. Cansei. O Cláudio Palheta perguntou: PNP, como você avalia o contexto das repúblicas populistas na América, pensando a falência do modelo soviético de produção e a importância do petróleo na economia capitalista global? Acho que eu entendi a sua pergunta. Eu não vejo o contexto. Arrotei. Bem, Cláudio, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Se eu não tiver entendido, me desculpe. Eu não vejo as repúblicas populistas da América como uma tentativa de afundar o modelo de produção soviética, até porque o modelo de produção soviético, para mim, encaixa muito naquele ditado de que tudo em demasia não presta, ou então que tudo demais é veneno. O sistema soviético de produção se afundou sozinho porque tinha alguns aspectos que era exagerado, como por exemplo, ao mesmo tempo que defendia disseminar os direitos para todo mundo, ele acabava centralizando o poder em algumas mãos. O stalinismo é um exemplo disso. Para mim, é a interpretação que eu faço, tá? Mas a segunda parte da sua pergunta foi a que mais eu gostei, né? Que é a importância do petróleo na economia capitalista global. Já teve, e um erro gigantesco que países como o Brasil, por exemplo, está cometendo, é investir todos os planos de futuro em petróleo. É um erro grotesco, na minha opinião, porque o petróleo está fadado ao fim. É uma coisa que vai se acabar. E o mundo daqui a 70, 80 anos vai colher o que está plantando hoje em projetos que não terão a base mais fincada no petróleo, em outros tipos de energia. Enquanto isso, o Brasil está investindo bilhões e bilhões de projetos e apostando tudo no pré-sal e em outras fontes de petróleo. É um erro, porque, como sempre, o Brasil vai chegar atrasado. Quando o Brasil for usufruir desses lucros do petróleo, todos os outros países já vão estar um passo à frente e movidos a outro tipo de energia. E aí, o final dessa coisa você já sabe. A população brasileira vai ter que pagar mais caro para importar essa energia, ou então produzir essa energia com tecnologia de outros países. Por quê? Porque hoje o governo e a sociedade estão deixando isso acontecer, não está investindo em projetos que visam produzir esse tipo de energia novas. Não, ainda está afincada no petróleo. Mais um atraso. Aí depois a culpa vai ser só do governo. Não, sua, que está aí também e não está cobrando nada do governo. Está deixando ele continuar investindo no petróleo porque é mais fácil, porque no momento todo mundo domina a tecnologia do petróleo, até mesmo o Brasil. Última pergunta, vamos lá. O Buqueirão Rocha perguntou: a pergunta não poderia ser outra, senão política e mídia. Aê, Buqueirão, gostei.
O que você acha da posição da mídia nessa época de crise? Não só na época de crise, mas a posição da mídia em todas as épocas, o tempo todo, é de interesse financeiro, político, estratégico, porque empresas de mídia são grupos, principalmente grupos financeiros, eles visam lucro e defendem interesses deles, na maioria das vezes econômicos, mas também estratégicos de se manter no mercado. Mídia é dinheiro, é empresa. Como qualquer uma empresa, inclusive a sua, Buqueirão, a BR Construtora, empresas têm interesse para se manter no mercado. E as empresas de mídia defendem os interesses delas. Até aí eu não vejo nada de errado. O que me preocupa é a posição, não da mídia, mas de nós cidadãos para com a mídia. O cidadão passa o dia inteiro assistindo a Globo. Pensa, acredita que o melhor jornal em conteúdo do Brasil é o JN, o Jornal Nacional. Vai ser o quê? Vai ser um alienado? Vai. Mas ele mudar para Record vai adiantar? Não. Ele lê a Veja e consome porcaria, mentiras, notícias difamatórias? Sim. Mas mudar para a Carta Capital e achar que o PT é o melhor partido do mundo também não é o caminho. Leia a Carta Capital, leia a Veja, leia Isto É, leia várias revistas, procure jornais e revistas e sites científicos para vocês terem notícias técnicas verdadeiras. Faça uma média disso. Se você está na TV aberta, assista canais de boa qualidade jornalística. A Band, por exemplo, tem uma independência editorial fantástica. A TV Gazeta tem um ótimo jornalismo. A TV Cultura também, né? Não falta opção. Não é o fator você não tem uma TV a cabo, TV por assinatura, que te faz ignorante, não. Te faz ignorante é você passar o dia todinho em um canal só, ouvindo só uma versão da história. Aí isso preocupa. O problema não é a posição da mídia. O problema é a posição sua em relação ao que a mídia diz, tá? Então beleza, galera, esse foi o primeiro PNP Responde. Eu pretendo fazer outros e para isso eu conto com a participação de vocês. Vocês precisam fazer perguntas para que eu responda aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e continue ajudando o canal. Sempre que vocês puderem, dê uma curtida, dê um joinha, se inscreva, porque eu pretendo no futuro tornar esse canal mais ativo e fazer muita coisa nesse canal. Mas no momento eu ainda não posso me dedicar só a ele. Mas para isso é preciso que vocês continuem alimentando esse projeto. Valeu, galera, e até mais.